muitos assuntos da política nesse final de semana, mas teve o ato pela morte de preso na Papuda e teve o Fora Moraes e gritos contra Lula. Obviamente, a gente tem que dizer que milhares de bolsonaristas e eleitores de direita fizeram o ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto foi contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, que sofreu um mal súbito na Papuda. O homem foi preso após os atos golpistas do 8 de janeiro e morreu na segunda-feira, dia 20, na prisão. E em discurso, a deputada Carla Zambelli pediu desculpas por não evitar a dor de familiares de Clériston. A esposa dele esteve também presente ao ato. Os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao morto. O deputado Sóstene Cavalcante, do PL, disse que o ministro Alexandre de Moraes vai pagar pela morte de um inocente. Manifestantes carregavam cartazes contra Lula, contra Moraes. Outros fizeram uma mobilização pró-Israel. Também estiveram presentes o pastor Silas Malafaia, os senadores Magno Malta, Marcos Pontes, Jorge Seif, os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Paulo Bilinski e o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, todos do PL. A polícia calcula que milhares de pessoas estiveram presentes, mas não informaram uma estimativa. Os manifestantes ocuparam cerca de 2 quarteirões da Avenida Paulista e o ato terminou por volta das 16 horas com o hino nacional. Ou seja, foi mais um palanque, né, para o bolsonarismo, foi mais um palanque para a extrema-direita, que agora fala e prega direitos humanos, mas só para os criminosos que apoiam eles, diga-se de passagem. Na verdade, eu vejo essas manifestações pró o fim, não sei se eles pregam exatamente o fim do Supremo Tribunal Federal, mas é visto a pessoa do Alexandre de Moraes ainda sempre sendo o carrasco da vez, né? Sempre sendo o alvo da vez. Claro, o atual governo, o atual governante é também um alvo bem quisto pelos bolsonaristas, mas eu vejo isso com muita preocupação, porque apesar de ser muitas pessoas, eu vejo com preocupação porque pode até dizer o seguinte: vocês estão vendo quantas pessoas estão aqui, então tem que ser feita a vontade do povo. Se tudo que o povo quisesse fosse feito ao pé da letra, a gente poderia comparar a época de Jesus Cristo, onde pediram que soltassem Barrabás e condenassem Jesus, porque segundo o povo, Jesus era o criminoso, porque não seguia as leis religiosas à época. Ou seja, será que a gente tem que escutar tudo que esse povo aí diz, que este pessoal pede, se é uma reivindicação, uma reivindicação genuína, se é algo que será benéfico para as pessoas? E é incrível ver como o governo Lula realmente ele trouxe mudanças para o Brasil. Ele fez com que o bolsonarismo aceitasse os direitos humanos, coisa que não era vista em nenhuma hipótese, pois direitos humanos, segundo o próprio ex-presidente, era coisa de vagabundo. Os direitos humanos era coisa para defender bandido, era mais uma artimanha da esquerda. Direitos humanos não eram mais do que libertar bandidos criminosos, ladrões de celular, furtos da cadeia, né? Tirar essas pessoas da cadeia, era para isso que servia direitos humanos. Direitos humanos é o né? Era assim o brado que era dito, o brado retumbante, espalhado por aí Brasil afora. E hoje a gente vê pessoas com ideias muito distorcidas do que é democracia dizer que defendem os direitos humanos por conta da morte de um homem que, claro, lamentamos sim a morte, lamentamos pela família a perda, mas um homem que atentou contra o país, um homem que visou a depredação de patrimônio público por conta de uma causa ideológica, um homem que
causou dano ao que é público por ter ideias distorcidas de um ex-governante que nunca aceitou a sua derrota. Derrota esta que foi o povo quem lhe trouxe, foi o povo quem lhe deu, foi a resposta às urnas. E mesmo assim, ainda continuam dessa forma, julgando por aí como a ditadura da toga, porque tudo é culpa do TSE e do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que tudo só foi possível graças à leniência do Supremo Tribunal Federal, que tudo foi possível graças à farsa armada pelo Supremo, de que foi este terceiro poder, foi o judiciário, que deu a vitória para o atual presidente. Ou seja, tudo não passou de um golpe, segundo essas pessoas. Eu vejo com preocupação saber que este número de alienados ainda se mantém tão grande, de pessoas que se apropriam de casos como este, de uma pessoa que morreu, não foi provocada essa morte, ninguém o matou, ninguém provocou, ninguém o colocou não, ele foi preso por ter cometido um crime. Agora, Pedro, é importante dizer o seguinte, quando você diz que lamenta por ver ainda tanta gente, né, sendo manipulada ou tendo um entendimento diferente do que é democracia, do que são direitos ou do que é direito. Infelizmente, esse é um fenômeno que não se restringe só ao Brasil, não, né? Muito pelo contrário. A extrema-direita, ela está presente e latente no mundo inteiro. Esse é um fenômeno que vem acontecendo. E aqui eu lamento, né? Eu lamento muito estar presenciando, ver pessoas dessa forma, pensando desse jeito, defendendo o que não é certo, mas que é considerado certo por eles. Uma visão totalmente equivocada de mundo, de solidariedade, do politicamente correto. Para essa gente aí, o politicamente correto é o errado. Claro, a gente vê esse exemplo no próprio Estados Unidos, né, com a ascensão da extrema-direita quando Donald Trump era presidente e que está batendo as portas aí da eleição do ano que vem, né, que já vai acontecer as eleições presidenciais nos Estados Unidos, e acredito que todo o mundo vai ficar atento a essas eleições, porque os Estados Unidos, querendo ou não, é um país que tem o poder de mudar os rumos do mundo. É um país que ainda é uma grande potência, que consegue alterar as opiniões mundo afora, segundo a sua vontade. E eu tenho certeza que as pessoas acompanharão exatamente isso, ou seja, o retorno possível de Donald Trump à presidência, mostrando que este movimento de extrema-direita é perigoso. É uma idolatria perigosa, visando simplesmente uma causa: a ascensão cada vez mais do capitalismo. A consolidação, não bastou as revoluções industriais que aconteceram, a consolidação cada vez mais do capitalismo, botando essas pessoas para acreditarem que o melhor é este sistema, que o melhor é viver subjugado a um patrão, viver sobre os mandos e desmandos de alguém. Sempre essa vai ser a maior discussão. O capitalismo é o que alimenta a extrema-direita. E vocês vejam que não é algo aquém dessas ideias. A extrema-direita, seja no Brasil, seja como foi na Argentina, seja como foi e está sendo nos Estados Unidos, eles agem exatamente da mesma forma. Eles pegam um representante que tem fortes convicções religiosas, muitas vezes ligadas ao judaísmo, como é o Javier Milei na Argentina. São pessoas com ideias retrógradas, ditas pela Bíblia no Antigo Testamento, ideias que, trazidas para o tempo de hoje, não fazem o menor sentido, porque as nossas leis, a sociedade, os costumes mudaram, mas estas pessoas se mostram
arraigadas, presas a esse conservadorismo cristão, são todos da mesma forma. Donald Trump, Bolsonaro e Javier Milei. Então, como pode é que ver foi esse protesto? Sim, na tarde de ontem, vamos lá na verificar Avenida Paulista? os pronunciamentos. Estamos hoje aqui, principalmente porque uma vida foi tirada. A vida de um grande patriota, de um homem que, como nós, sonhou com um grande Brasil. Um homem que sonhou com a integridade, com o respeito e com as cores verde e amarelo de nossa nação. E que, infelizmente, foi presa. Foi presa quando saía do seu trabalho no final da tarde, indo a Brasília, na Praça dos Três Poderes, simplesmente para ver o que estava acontecendo. Que não cometeu nenhum crime, que não machucou ninguém. E ao mesmo tempo, nós vemos decisões de nossa Suprema Corte que soltam traficantes de drogas no Brasil e que deixam o patriota mais de 10 meses preso, sem um devido processo legal, sem que os seus advogados possam estar defendendo em plenário o que realmente aconteceu. E o Brasil está com a nossa viúva e com suas filhas. Jana, não será em vão a morte do nosso querido Clezão. Só não teve pneu, né? Oração para não. pneu, dessa vez não teve Dessa não? vez não, porque se dessa vez tivesse, teria que ter intervenção militar, né? Aí a intervenção militar viria de fato. Porque não seria algo legítimo, né? Você, de novo, impedir as pessoas de transitarem. Tudo bem, era um dia de domingo, as pessoas estavam protestando, mas os outros querem passar, né? Quem estava só curtindo o seu domingo não queria estar escutando besteira. Mas, enfim. De novo, voltando para o mesmo discurso de que a extrema-direita, tem o mesmo modus operandi, não importa o lugar. É exatamente dessa forma. A receitinha é a mesma. É a mesma. Você pode procurar em qualquer país onde a extrema-direita teve a ascensão. Fosse na Alemanha, apesar de tentarem dizer para você que o movimento nazi, né, dizem que esse movimento é um movimento de esquerda. É mentira. Não acredite nessa mentira. Não é movimento de esquerda coisa nenhuma. Porque quem prega pela criação de uma raça única, porque quem prega pela ascensão apenas de ricos, porque quem prega para que pessoas que não tenham, pelas minorias, para que as minorias se curvem às maiorias, isso é coisa da extrema direita, não é coisa de esquerda. E assim foi nos Estados Unidos, assim está sendo na Argentina, e agora a gente só pode observar esses movimentos contínuos mundo afora e torcer para que cada vez menos eles ascendam, seja em qualquer país que for, que os outros países aprendam com o nosso erro e aprendam com os nossos vizinhos. Pois é.